Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei 4.320 de 1964, que trata de normas gerais de direito financeiro para a elaboração dos orçamentos de todos os entes. A União, que é o governo federal, os estados, Distrito Federal e municípios, ao elaborarem os seus orçamentos, devem seguir as normas aqui previstas. Por isso mesmo, nós temos então que conhecer bem esse conteúdo, que é cobrado em concursos de todas as esferas, tanto concursos municipais, como estaduais, como federais também. Pessoal, a nossa ideia aqui nesta aula é passar para vocês os conceitos mais importantes para que vocês consigam acertar as questões da prova. Como essa lei utiliza muitos conceitos contábeis e financeiros, ao longo da aula eu vou explicando o que significa cada um deles e, principalmente, como que isso pode cair em prova. Antes de preparar essa aula, eu resolvi muitas questões de diversas bancas e separei para que a gente possa também dar uma olhada no final do conteúdo em questões como que tem sido cobrada em prova de concurso a Lei 4.320. Bom, vamos começar com a análise então dos artigos da lei. O artigo 1º simplesmente apresenta que esta lei vai trazer as normas gerais de direito financeiro para a elaboração dos orçamentos e balanços de todos os entes. Raramente isso vai aparecer em prova. Nas questões que eu pesquisei, eu não encontrei nenhuma sobre esse artigo 1º. A única coisa que eles poderiam aqui no artigo 1º tentar enganar na hora da prova é dizer que essa lei é só para a União, por exemplo, não se aplicando para estados e municípios. E aí estaria errado, porque ela se aplica para todos. Maravilha. Agora sim, começamos a ver os artigos da lei que têm sido cobrados em prova, começando com o artigo 2º, que estabelece que a lei do orçamento, quer dizer, o orçamento feito por cada um dos entes, porque cada um dos entes, União, Estado, Município, Distrito Federal, faz todo ano o seu orçamento, a sua lei orçamentária. Essa lei de orçamento de cada ente deve conter a discriminação do que ele vai gastar e o que ele vai arrecadar, ou seja, a receita e despesa, evidenciando nesse orçamento a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então, o orçamento tem que ter discriminado o que gasta e o que arrecada, receita e despesa, e também é muito importante observar esses princípios da unidade, universalidade e anualidade. Pessoal, se vocês perceberem esse esquema que eu fiz, ele não está na mesma ordem aqui. Porque eu fiz um esquema para a gente memorizar. Porque se a gente olhar somente a letra inicial de cada um dos princípios, nós vamos memorizar o AU. Então, memoriza. Os princípios do orçamento são o AU. O AU. U de unidade, A de anualidade e U de universalidade. Bom, o significado desses princípios não tem sido muito cobrado em prova, mas, mesmo assim, eu coloquei aqui, neste quadrinho, o significado de cada um desses princípios. Isso que eu coloquei aqui não está no texto da lei. Eu trouxe para incrementar aqui o nosso estudo, o nosso entendimento sobre esses 3 princípios. Primeiro, o princípio da unidade. É o princípio segundo o qual os orçamentos de todos os órgãos que constituem o setor público devem fundamentar-se segundo uma única política orçamentária, estruturarem-se uniformemente e ajustarem-se ao método único. Sim, porque o ente vai fazer o orçamento de todos os seus gastos. Nós vamos ter um orçamento para todos os órgãos da União, um orçamento para os órgãos de cada estado e um orçamento para todos os órgãos de cada município. Então, essa ideia de unidade, porque a mesma política orçamentária e financeira vai ser implementada em todos os órgãos do município ou do estado ou da União. O princípio da anualidade significa que o orçamento deve ser planejado para ser executado dentro de um ano civil. Claro, o orçamento é anual. Então, todo ano é feita uma lei planejando o que vai ser gasto e o que vai ser arrecadado, ou seja, as despesas e as receitas para o ano seguinte. E isso é feito por ano, por isso o princípio da anualidade. E o princípio da universalidade é que o orçamento deve compreender todas as receitas e despesas orçamentárias
de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Quando eu faço o orçamento do Estado, não é o orçamento só do governo e suas secretarias. É o orçamento do Poder Judiciário do Estado, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, autarquias, fundações, tudo, abrange tudo. Essa ideia de ser universal esse orçamento. Então, apareceu na prova a questão perguntando quais são os princípios a serem observados na lei do orçamento. Vocês vão lembrar do UAU, U de unidade, A de anualidade e U de universalidade. Então esse é o nosso primeiro artigo bastante cobrado em prova. Geralmente as questões vão perguntar quais são esses 3 princípios e vocês vão lembrar do UAU e vão acertar a questão. Temos que vão fazer parte da lei do orçamento. Então toda lei de orçamento vai conter um sumário geral da receita por fontes, quer dizer, de onde vem o dinheiro que está entrando, que vai entrar no caixa do ente, e também a despesa por funções do governo. Vai estar separado lá quanto que o governo vai gastar na saúde, quanto vai gastar em educação, quanto vai gastar em meio ambiente. Tudo isso está separado no orçamento. Também tem que integrar a lei do orçamento um quadro demonstrativo da receita e da despesa seguindo as categorias econômicas, que nós vamos ver quais são. Estão no anexo desta lei, nós vamos conhecer quais são as categorias econômicas, que é justamente, categoria econômica é o tipo de despesa e o tipo de receita, como a gente vai aprender. Também um quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. E ainda, quadro das dotações por órgão do governo e da administração. Separado, então, quanto que cada órgão terá para gastar, para utilizar ali ao longo do exercício. Então, esses são os 4 elementos que estão dentro da lei de orçamento, que integram ela. E junto com a lei de orçamento, também ela vai ser acompanhada desses quadros. Quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais, quadros demonstrativos da despesa e o quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo, no que se refere a obras e prestação de serviços. Vamos seguindo, pessoal, para o artigo 3º, que nos traz que a lei do orçamento deve compreender todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Uma operação de crédito pode ser, por exemplo, um empréstimo. E quando o ente pega um empréstimo, ele precisa ter autorização da lei. Tem que ter autorização do Poder Legislativo. Então, sempre que tem uma operação de crédito que vai ser realizada, que já está autorizada em lei, vai estar dentro do orçamento. Aqui tem uma pegadinha que a banca pode fazer na prova, que é tentar te enganar, dizendo que a lei de orçamento compreende todas as receitas, exceto operações de crédito. Não, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Bom, não se considera para esses fins as operações de crédito por antecipação de receita, emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. São as pequenas exceções. A lei do orçamento deve compreender todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada ou que por intermédio deles se devam realizar. A lei do orçamento não vai consignar dotações globais destinadas a atender indiferentemente despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, exceto apenas o caso do artigo 20. O que está dizendo aqui? Que o orçamento, quando prevê uma despesa, ele não pode pegar lá e colocar no orçamento R$1 milhão para as despesas habituais do órgão. Não pode fazer algo tão genérico, tão global. Tem que dizer quanto que vai ser destinado para gasto com pessoal, quanto para gasto com material, quanto para serviços de terceiros. Tem que estar discriminado isso no orçamento. Não pode ser uma dotação global. A exceção que tem está no artigo 20, parágrafo único. Eu copiei esse artigo aqui só para ilustrar que, na verdade, é uma exceção de programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam seguir as normas gerais de execução de despesa, aí até poderia ter uma dotação global classificada dentro das despesas de capital. A gente vai entender o que é uma despesa de capital
um pouquinho mais adiante que eu vou explicar essas classificações para vocês. Por isso, é apenas uma exceção à regra. Para fins de prova, isso não tem sido muito cobrado, essa exceção, mas nós sabemos, então, que, em regra, a lei de orçamento não pode ter dotações globais, exceto nesse caso. Muito bem, vamos adiante, artigo 6º. Todas as receitas e despesas vão constar na lei do orçamento pelo seu valor total, vedadas quaisquer deduções. Pessoal, quando eu coloco no orçamento o que vai entrar e o que vai sair de dinheiro, eu tenho que colocar tudo. Eu não posso colocar, não, mas isso aqui, desse valor que recebe, um valor é repassado para outro órgão. Não interessa, tem que colocar. Porque se o Estado, por exemplo, ao receber o IPVA, o Estado todo ano arrecada o IPVA, o Estado vai receber o IPVA e vai repassar uma parte para o município onde o veículo está emplacado. Quando isso é realizado, o Estado, ao fazer isso, vai colocar no seu orçamento tudo que vai entrar e vai colocar nas despesas do orçamento o que vai ser repassado. Tudo tem que estar no orçamento. Eu não posso fazer já uma dedução ou abatimento. Tem que estar tudo ali justamente para que se dê transparência às receitas e gastos. Não podem ter deduções, certo? São vedadas deduções. Eu já vi questão de prova tentando enganar o candidato, dizendo aqui que já poderia ser deduzido. Não, são colocadas no orçamento todas as receitas e despesas previstas pelo seu total, sem nenhuma dedução no orçamento. O parágrafo 1º nos traz que as cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade, obrigada à transferência, e como receita no orçamento da que deve receber. Isso que eu expliquei agora há pouco do IPVA, né? Então, o IPVA, o que acontece? É uma parcela que uma parte vai ser transferida. Como é que vai funcionar, então, no orçamento? O Estado vai ter uma receita de IPVA, que ele coloca como receita dos impostos. Receita do IPVA, tal valor. Aí, nas despesas do Estado, vai estar o valor que ele vai repassar para os municípios. E cada município, no seu orçamento, vai colocar como receita o valor que vai ser recebido pelo Estado de IPVA. Então, uma transferência feita de um Estado para o município entra em 2 orçamentos. No orçamento do Estado que transfere como despesa, no município que recebe como receita. É isso que está dizendo o parágrafo 1º aqui do artigo 6º. Então, não se deduz, se coloca no orçamento. Para isso, o cálculo vai ter por base os dados apurados no exercício anterior, aquele que se elabora a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Claro, para fazer a previsão do IPVA para o próximo ano, eu levo em consideração como foi o IPVA esse ano, quer dizer, quanto foi arrecadado e quanto foi repassado de IPVA, para se ter uma ideia para o ano seguinte. É isso. Artigo 7º, a lei de orçamento poderá conter autorização ao executivo, quer dizer, a lei do orçamento, primeira coisa que a gente tem que entender, a lei do orçamento é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, então o chefe do Executivo, que pode ser o prefeito ou prefeita, governador ou presidente da República, encaminha este projeto de lei orçamentária para o Legislativo votar. E quando eles aprovam, eles estão autorizando e aprovando aquela previsão de gastos e arrecadação. E nessa própria lei de orçamento, já pode ter algumas autorizações. Já pode ter autorização para abrir créditos suplementares até determinada importância, seguindo as regras do artigo 43. O crédito suplementar é uma espécie de crédito adicional que a gente vai estudar mais adiante. É um crédito adicional que faz reforço na dotação orçamentária. Lá no artigo 43, a gente vai diferenciar quais são os tipos de crédito adicional, porque tem também o extraordinário, o especial e o suplementar, são 3 espécies. Lá a gente vai diferenciar cada uma delas. Aqui, na lei do orçamento, já pode ter autorização para que durante o ano se abram créditos suplementares quando for necessário. Mas essa autorização não vai ser ilimitada, ela vai dizer qual é o limite de créditos, então, que podem ser abertos ao longo do exercício, se necessário.
E também na própria lei do orçamento já pode ter autorização para realizar em qualquer mês do ano operação de crédito por antecipação de receita para atender uma insuficiência de caixa. Quer dizer, está faltando dinheiro no caixa para um pagamento, faz uma operação de crédito por antecipação de receita, recebendo então antes e, claro, pagando por isso depois, para poder cumprir suas obrigações. Já pode estar na lei orçamentária também a autorização para essa operação por antecipação de receita. Bom, em caso de déficit, a lei do orçamento vai indicar as fontes de recurso que o Poder Executivo vai ficar autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Então, se houver algum déficit, o orçamento já vai indicar aonde que o governo vai buscar dinheiro para cobrir aquela falta de dinheiro, para cobrir aquela carência e conseguir pagar o que deve. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis, espera aí, o que é alienação de bens imóveis? A alienação de bens imóveis pode ser a venda de imóveis. Então, o governo, seja a prefeitura, estado ou governo federal, pode também ter recursos durante o ano por vender imóveis, por alienar bens imóveis. Bom, esse produto estimado de operações de créditos e de venda de bens imóveis somente vai se incluir na receita quando umas e outras forem autorizadas pelo Poder Legislativo, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Não entendi, professor, como assim? O que está dizendo aqui é o seguinte: só vai estar no orçamento como receita algo que o Poder Executivo esteja autorizado a fazer. Senão, não pode colocar no orçamento. Porque eu não posso colocar no orçamento que o município, por exemplo, vai receber R$ 1 milhão vendendo bens imóveis que lhe pertencem, se ele não tiver autorizado a vender esses bens. E para um município vender bens, ele tem que ter autorização da Câmara de Vereadores, por exemplo. Então é isso, esse produto estimado só pode entrar na receita se já tiver autorizado, senão não pode. Porque eu não posso, seria irresponsável, colocar no meu orçamento que eu espero um dinheiro que eu ainda não estou autorizado a alcançar daquela forma. Isso seria irresponsabilidade. Por isso. E o parágrafo 3º nos traz que a autorização legislativa quanto a operações de crédito, olha só que interessante, pode constar na própria lei de orçamento. A autorização, então, do uso de operações de crédito já pode estar autorizada na própria lei orçamentária. O artigo 8º prevê que a discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade deve seguir as regras do anexo 2. Os itens de discriminação de receita e despesa são identificados por números de código decimal e os anexos 3 e 4 da lei dizem como isso funciona. Nunca vi perguntarem isso em prova. E vão completar os números do código decimal os algarismos que caracterizam a classificação funcional da despesa. É assim que se monta, então, aquele número que vai corresponder justamente à rubrica orçamentária. E o código geral desta lei não prejudica a adoção de códigos locais, quer dizer, todos os entes vão utilizar esses códigos indicados, mas também podem ter os seus próprios códigos complementares. Bom, vamos agora, então, ao capítulo 2 da lei. Vamos começar a conhecer aqui a receita. Como a gente sabe, receita é o que entra de dinheiro nos cofres públicos. E a despesa é o que sai. E essa lei, então, a gente vai estudar bastante a questão da receita, como vai entrar dinheiro, e depois a despesa, como vai sair. Sobre a receita, nós temos o tributo, que é uma das principais, mas não a única fonte de receita, mas uma das principais. E nós temos aqui, então, que o tributo é uma receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Em outras palavras, está dizendo, o tributo, então, é aquela receita que o ente público institui por meio de um imposto, como o município cobra IPTU, o Estado cobra IPVA, a União cobra imposto de renda. Isso é um imposto. E o imposto tem a característica de ter uma destinação genérica. Vai para o caixa único do governo e ele vai aplicar como entender melhor.
diferentemente as taxas, que a taxa já tem uma destinação específica quando a gente paga uma taxa. E tem ainda as contribuições. Tudo isso, claro, que é estudado com mais profundidade no direito tributário. Aqui para nós, no estudo do direito financeiro da Lei 4320, a gente só precisa saber que tributos são impostos, taxas e contribuições instituídas e arrecadadas pelos entes públicos, que são receitas, né? A receita tributária, a receita de tributos. O artigo 10 foi vetado, não nos interessa, e vamos para o artigo 11 agora, que começa a trazer as classificações das categorias econômicas. Em outras palavras, nós vamos estudar aqui os tipos de receita. E a gente vai separar em dois grandes grupos, que são as receitas correntes e as receitas de capital. Aqui nos parágrafos 1º e 2º está o conceito do que é receita corrente e o que é receita de capital. Para facilitar o entendimento e principalmente a revisão de vocês depois, eu montei esse esquema que está no nosso material também, está aí na tua apostila, que traz justamente quais são as receitas correntes e quais são as receitas de capital. Na nossa prova, a banca pode perguntar: assinale a alternativa que apresenta ou que não apresenta receitas correntes ou receitas de capital. Então a gente tem que saber diferenciar quais são as receitas correntes e quais são as receitas de capital. As receitas correntes são a receita tributária. Sim, uma receita corrente é uma receita que está sempre entrando. Imposto, taxa, contribuição, o ente público está sempre cobrando e arrecadando. Então a receita tributária é a primeira das receitas correntes. Também a receita de contribuições, receita patrimonial, agropecuária, industrial de serviços e outras. E também é uma receita corrente, aquela que vem de recursos financeiros recebidos de outras pessoas, sejam de direito público ou privado, quando destinadas a despesas correntes. Porque às vezes o ente público que está fazendo o seu orçamento recebe ajuda de outra pessoa, de outro ente público ou privado, para custear as suas despesas correntes. E esse dinheiro que um município recebe, por exemplo, o dinheiro que o governo federal repassa para o município realizar as suas despesas correntes, esse dinheiro no orçamento do município vai estar lá dentro das receitas correntes. É isso. E a receita de capital, aqui nós temos outro tipo de receita. E aí são recursos que vão ser oriundos de constituição de dívidas, de conversão em espécie de bens e direitos, convertendo em dinheiro, então, um bem ou direito, recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando forem para atender despesa de capital. Vejam só, quando um recurso é repassado de um ente para o outro, eu ainda não sei se ele é uma receita corrente ou de capital. Eu tenho que saber para que esse dinheiro está sendo repassado. Porque se ele é repassado para o município, por exemplo, para despesa corrente, ele é uma receita corrente. Agora, o dinheiro que é repassado para o município, para ele efetuar despesas de capital, é uma receita de capital. E ainda, superávit do orçamento corrente. Superávit é o que sobrou. Então, teve uma receita e uma despesa, e a despesa foi menor que a receita. Essa diferença é o superávit. O superávit do orçamento é também uma receita de capital. O parágrafo 3º traz aqui, então, como que se chega ao superávit, né? Ele resulta justamente do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes. Então, eu vou ter superávit quando as minhas receitas correntes foram maiores do que as despesas correntes. Quer dizer, eu arrecadei mais do que eu gastei. E aí eu estou com esse superávit. Classificação da receita vai seguir o seguinte esquema. Nós temos as receitas correntes. Primeira delas, a receita tributária. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ainda dentro dessa categoria de receitas correntes está a receita de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, as transferências correntes e outras receitas correntes. E temos as receitas de capital. As receitas de capital que vão ser divididas em operação de crédito, alienação de bens, a venda de um bem, amortização de empréstimos,
transferências de capital e outras receitas de capital. Essa é a lógica que a lei traz, que todos os orçamentos vão seguir. Muito bem, então já vimos a classificação do dinheiro que entra, que são as receitas. O nosso próximo assunto é a despesa. E aqui na despesa, nós vamos estudar, dentro de cada despesa corrente ou de cada despesa de capital, os conceitos de cada uma delas. Vamos saber diferenciá-las, porque isso é muito cobrado em prova. A banca traz uma despesa e pergunta: que tipo de despesa é essa? É um investimento? É uma inversão financeira? É uma transferência de capital? É uma transferência corrente? Então a gente tem que conhecer esses conceitos para, claro, poder responder às questões da prova sobre despesas. É um assunto bastante cobrado em provas, as despesas, e eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente tratar num vídeo só tudo sobre despesas. Então, próximo vídeo eu te encontro para a gente continuar estudando a Lei 4320. Até logo!